Olha, existe uma versão sua que você não mostra para ninguém. Um você que mora aí dentro, silencioso, observando tudo o que você faz e tudo o que você deixa de fazer. E por incrível que pareça, essa versão sua, aquela que você tenta esconder, é justamente aquela que pode tornar a sua vida positivamente magnética, lhe ajudando a atrair as coisas, as situações, as pessoas que você deseja na sua vida. Eu me lembro de uma vez, e talvez isso já tenha acontecido com você também, em que eu estava prestes a tomar uma decisão importante que poderia mudar a minha vida completamente. Estava ali, né? Coração acelerado, mãos suando, e uma parte minha dizia com muita clareza: vai, esse é o seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, uma outra parte, mais desconfiada, sorrateira ali, sussurrou: e se der errado? E se você não estiver pronta? Então é melhor não. O que aconteceu? Eu paralisei, porque parecia que algo realmente estava me segurando pela cintura. Sabe, como um elástico invisível? Estava me puxando de volta para o mesmo lugar. Talvez você conheça bem essa sensação. Aquele momento em que você sabe o que quer. Você sabe, está nítido o que você quer, mas simplesmente você não consegue dar o próximo passo. É quase como se existissem duas versões dentro de você. Uma que sonha, que quer crescer, e a outra que te sabota quando você está prestes a avançar. E é sobre essa segunda versão, aquela que age no oculto, que quase ninguém conhece. Só que é ela que está dirigindo a sua vida quando você não percebe. Hoje eu quero te convidar para uma jornada muito honesta, que vai ser bastante profunda, mas leve ao mesmo tempo. Eu quero te mostrar o que é essa parte escondida da sua personalidade, que Jung chamou de sombra. Eu quero te contar como ela nasce, como ela te manipula sem pedir permissão e principalmente como você pode transformar essa mesma força que hoje te trava na força que vai te impulsionar. Não vai ser um vídeo pesado, tá? Então vai ficando aí. Vai ser uma travessia, daquelas que quando terminam, você sente que despertou algo positivo. Então fica comigo, porque se você já está aqui, é porque ouviu esse chamado para trabalhar essa questão. Nada é por acaso. O chamado que você ouviu é para se tornar exatamente aquilo que no fundo você tem medo e ao mesmo tempo tem uma vontade enorme de ser. Bem, eu já expliquei isso no vídeo anterior, mas eu vou explicar de novo e rapidamente para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu vou explicar rapidamente o que é uma sombra psicológica. Melhor, eu vou dar um exemplo bem corriqueiro para você entender. Sabe quando você olha para alguém e sente uma irritação que não consegue explicar? Ou então quando você reage de um jeito que depois você fica pensando: meu Deus, por que eu fiz isso? Não tem nada a ver comigo. Pois é, a sombra aparece nesses momentos. Quando Jung falou sobre sombra, ele não estava falando sobre o lado ruim da pessoa, nem sobre algum tipo de escuridão maligna. Nada disso. Na verdade, é algo bem mais humano e, de certa forma, até poético. A sombra é tudo aquilo que você não teve permissão para ser. De novo, a sombra é tudo aquilo que você não teve permissão para ser. Desde cedo, lá na infância, você foi percebendo como seu comportamento gerava aprovação ou desaprovação dos pais. Percebeu aquilo que você fazia que te trazia amor ou aquilo que gerava uma rejeição. E sem perceber, você foi criando um personagem para interpretar no mundo. Por exemplo, eu sou o forte, eu sou a boazinha, eu sou a responsável, eu sou o inteligente, eu sou quem resolve tudo, eu sou quem segura a onda. Tudo isso para receber o que você entendia como amor e aprovação. Só que todas as suas características mais autênticas, que não se encaixavam nesse personagem que você estava criando, você não jogou fora isso. Você só empurrou para dentro. É um mecanismo que você nem percebe. Ficou lá para dentro. Essa parte ficou oculta de você. E essa parte oculta é a sua sombra. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente. Na sombra, na sua sombra ali embaixo, não ficam apenas os seus defeitos. Ficam também
os seus talentos reprimidos, aquilo que você não quis experimentar ou viver, ou então aquela força que você tem e que você nega, e por negar você não usa, então você tem que jogar para a sombra. Ou então a sua criatividade que foi sufocada por você mesmo, a sua coragem esquecida, a sua voz calada. Então na sombra fica tudo aquilo que você poderia ter sido, mas não se permitiu. E é por isso que ela incomoda tanto, porque ela guarda uma versão sua, que já existe, mas que você não viveu. Vou te dar um exemplo simples. Pensa na pessoa que passa a vida inteira sendo boazinha, sempre cedendo ao outro, dizendo tudo bem, sempre sorrindo para manter a paz. Essa pessoa, ela acha que ela eliminou a raiva de dentro dela, mas a raiva não desapareceu, ela só virou sombra. E um dia, essa sombra pode explodir de um jeito assustador, seja se virando contra a própria pessoa através de uma doença, ou ela agredindo uma outra pessoa. Agora pensa em um outro extremo, a pessoa que cresceu tendo que ser forte e durona. Ela enterrou a própria vulnerabilidade na sombra. E aí, quando algo acontece errado, parece que o mundo desaba para ela. Não porque ela seja fraca, mas porque ela nunca se permitiu pedir ajuda. Ou aquela pessoa super espiritualizada que acha que não pode sentir inveja, que não pode sentir ciúme, que não pode sentir ambição, não pode ficar triste, sabe? Essas emoções não somem, elas apenas vão para o porão da consciência e de lá começam a puxar os cordõezinhos invisíveis que manipulam as decisões que essa pessoa vai tomar. Isso acontece com todos nós, até que a gente aprenda a trabalhar as sombras, que é isso que a gente vai fazer aqui hoje também. Então, a sombra é isso, o conjunto de todas as coisas que você não olha, mas que continuam te olhando o tempo todo. E sabe por que a sombra é perigosa? Porque ela opera no escuro, sem que você perceba. E isso se você não tiver aprendido a perceber, que é o que eu estou ensinando nos últimos vídeos aqui do canal. Assiste esse várias vezes, depois vai assistir os anteriores. O tema sempre é sombra no último mês. Porque enquanto você tenta controlar tudo aqui na superfície, mexer os seus pauzinhos, é a sombra quem dirige realmente a sua vida lá de baixo. Mabel, como é que eu posso perceber a sombra em mim? Fácil, fácil. A sombra, ela aparece, por exemplo, quando você foge das oportunidades que surgem para você. Quando você repete sempre os mesmos erros, sempre o mesmo padrão de comportamento em diversas áreas da vida. Ou quando você afasta pessoas que te fazem bem. Ou quando você atrai pessoas que te fazem mal e fica ali com elas. Ou então quando a sua boca diz eu quero, mas o seu comportamento diz eu não consigo. E é por isso que Jung dizia algo muito poderoso. Ele dizia, enquanto você não se conscientizar o que está no seu inconsciente, ele, o inconsciente, vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha que brilhante, né? Entenda, sombra não é sua inimiga. Ela é um mapa do que precisa ser visto por você, entendido e integrado através de um trabalho sério. É aquela parte de você que foi deixada de lado, aqui pro cantinho, que ficou no escuro. E quando você finalmente ilumina essa parte e olha nos olhos da sombra sem medo, então algo extraordinário acontece. Você recupera de volta a força que estava aprisionada ali na sombra, porque a sombra é energia. Você começa a se lembrar de quem é e finalmente começa a se tornar quem sempre poderia ter sido. É para isso que serve a nossa experiência aqui, para que a gente venha viver aquilo que somos em essência, ter as experiências, mas de forma autêntica, as nossas experiências, viver a nossa verdade, não a dos outros. E a maior parte das pessoas morre e sem se dar conta disso. Triste, né? Agora nós vamos falar uma coisa interessante. Sombra e autorrealização. Vamos ver como a sombra pode atrapalhar a sua autorrealização. Mas primeiro, vamos explicar o que é autorrealização. Autorrealização
não é ser perfeito, nem ser bem-sucedido do jeito que o mundo define. A autorrealização é algo mais simples, mais profundo. É quando você se torna quem você nasceu para ser. Isso acontece quando você descobre quais são os seus talentos, os seus verdadeiros sonhos, não os sonhos que colocaram na sua cabeça, mas aqueles sonhos que nasceram da sua alma. É quando você se alinha com aquilo que faz sentido para você e não com aquilo que esperam de você. Nesse momento, a sua vida deixa de ser mera sobrevivência e começa a ser expressão da sua verdade, da sua potência. Não tem algo mais bonito de se ver. A autorrealização é o ponto em que você para de ser ator e representar papéis na sua vida e começa a ser realmente o autor da própria jornada. E é justamente por isso que a sombra te sabota, porque toda autorrealização, ela exige coragem, e a sombra é a parte que ainda tem medo. Na prática, como a sombra te sabota? Vamos lá. Em primeiro lugar, ela te convence de que você não está pronto. Sabe aquela voz que aparece sempre na hora H e sugere: calma, melhor se preparar mais, hein? Espera passar esse momento, depois você tenta. Perceba, essa voz não é prudência, é sombra disfarçada de bom senso. Ela sabe que se você der esse passo, nunca mais será a mesma pessoa. E ela tem medo disso. Segundo, a sombra te faz repetir padrões que você jura que já superou. Você já percebeu que às vezes a vida parece girar em círculos? Sempre no mesmo lugar? Anda e volta. Você muda de cidade e encontra o mesmo tipo de relacionamento. Muda de emprego e encontra o mesmo tipo de chefe. Aí você pode até pensar que seja azar ou até karma. Mas não, é sombra. Ela te puxa de volta para o conhecido, mesmo que o conhecido te machuque. Por quê? Vamos entender? A sombra, no fim das contas, ela prefere o inferno familiar ao paraíso desconhecido, ok? Ela prefere aquilo que você já conhece do que se aventurar no desconhecido e sofrer mais. Terceiro, a sombra cria sabotagens que parecem lógicas, que têm cara de responsabilidade. Então, por exemplo, você pensa: eu não posso me dedicar ao meu propósito maior de vida agora porque eu preciso focar em pagar as contas. Ou, eu queria muito começar esse projeto, mas eu estou sem energia. Parece real a justificativa, e parte até é. Mas a sombra pega essas pequenas coisinhas, essas justificativas, e transforma isso em verdadeiras muralhas intransponíveis. Porque a sombra sempre vai ter um argumento convincente para te manter no mesmo lugar. Quarto, a sombra impede você de ser visto. E essa é uma das sabotagens mais comuns. Ela sempre aparece assim: não quero incomodar, não quero parecer arrogante, não quero que pensem que eu me acho, não quero chamar atenção. Mas no fundo, é a sombra dizendo: se você aparecer, você corre o risco de ser rejeitado, hein? E rejeição é o medo mais primitivo da sombra. Por isso tantas pessoas com dons brilhantes, ideias brilhantes, ficam escondidas. No fim, é a sua luz sendo bloqueada pela sombra. Quinto, a tua sombra te seduz com distrações e te recompensa por desistir. A sombra te conhece melhor que ninguém. Ela sabe o que distrai você, ou aquilo que te cansa, ou o que te faz desistir, e ela usa isso como uma arma. Exemplo, ela te dá aquela preguiça repentina quando você ia começar algo importante. Ou ela te dá um cansaço emocional, assim, enorme, exatamente no dia em que você ia avançar, ia dar mais um passo em algum projeto, qualquer coisa. Ela pode vir na forma de pequenas brigas ao seu redor, ou então verdadeiros dramas que surgem na sua vida, e até mesmo urgências que tirem você do caminho. Essas urgências que parecem coisas da vida real, que vieram de outras pessoas, na verdade, é o seu inconsciente que capta isso, que busca para ele. E cada vez que você, frente a tudo isso, desiste, a sombra ela te dá um alívio momentâneo, sabe? Relaxa. E esse alívio acaba te viciando, porque desistir dói menos do que crescer. Um ponto importante: a sombra não é má, ela só está presa no passado.
Ela te sabota porque acha de verdade que está te protegendo de você repetir dores antigas. Ela quer te poupar de ser ferido, ridicularizado, abandonado, humilhado, o que seja. A sombra tenta proteger a criança que você foi. Só que essa proteção acaba te aprisionando e te impede de chegar à autorrealização. O que é o quê? Viver a vida que só você pode viver, com autenticidade, sem repetir a vida do outro. E é isso que nós vamos começar a mudar nos próximos passos aqui, tá bom? Agora eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda primeiro com o seu coração e só depois ali com a mente pensante. Quem você tem medo de se tornar? Talvez num primeiro impulso você pense, medo? Eu não tenho medo de ser nada ou ninguém. Mas tem sim, todos nós temos, e é um medo tão profundo que às vezes a gente nem percebe. Eu vou te falar algo surpreendente. O medo mais forte não é o medo do fracasso, e sim da nossa própria grandeza. Vou explicar. Imagina por um instante a versão de você que não fica indecisa, que diz a verdade, que coloca limites para os outros, que brilha sem pedir desculpa por isso, que prospera sem culpas, que se posiciona de verdade, que não se diminui para caber em lugar nenhum. Imaginou? Essa é a versão que mora na sua sombra, porque em algum momento da sua história você aprendeu que isso tudo não era seguro, que não podia ser assim. Olha, nós crescemos ouvindo que certas coisas não eram para nós, que não pegava bem fazer aquilo, que era feio, que ninguém gosta de quem aparece demais. Ou então que dinheiro muda as pessoas, que ser forte assusta os outros, que ser uma pessoa sensível envergonha. Conta para mim agora, nos comentários, o que você ouviu na infância que foi um verdadeiro balde de água fria nos seus sonhos. Coloca aqui. Como eu disse, eu leio todos os comentários e extraio de comentários assim interessantes, bem colocados, temas para os próximos vídeos, tá bom? Então, se posicione. Voltando, para sermos aceitos desde lá da infância, nós fomos deixando partes nossas, que eram autênticas, originais, nós fomos deixando tudo pelo caminho. E agora, quando chega a hora de se tornar inteiro de novo, processo de individuação, que é o que nós estamos fazendo aqui nos vídeos, nos meus cursos, nos meus grupos, aí a gente fica com medo de reencontrar justamente essas partes perdidas. É curioso, como eu já disse, a maioria das pessoas acha que tem medo de olhar para suas fraquezas, né? Mas o que realmente assusta é olhar para o próprio poder. Por quê? Porque se você realmente se tornasse quem você tem medo de ser, você teria que assumir responsabilidades maiores. Sim, você cresceu, ficou maior do que aquela personalidade ali. Então as responsabilidades também vêm maiores. Você teria que parar de se esconder pelos cantinhos, não quero aparecer, não quero ser invisível. Teria que ter coragem para fazer isso. Teria que parar de culpar o passado ou as pessoas. Você teria que viver com autenticidade, ser você mesmo, não uma cópia de alguém, um programa, mas você, custe o que custar. Você teria também que deixar pessoas, deixar hábitos, crenças, histórias, tudo para trás. Você teria que abrir mão do conforto emocional de ser uma vítima. Você teria que aceitar que você sempre teve o poder e que não usou. E é por isso que a grandeza dá medo, porque ela exige maturidade psicológica da pessoa. Não dá mais para continuar uma criança ou um adolescente. Precisa ser maduro. Fazer, arcar com as consequências. De forma consciente, não de forma de qualquer jeito. Então, talvez você evite ser a pessoa que fala o que pensa, porque você já foi criticada antes. Ou então, a pessoa decidida, porque te disseram que isso era ser uma pessoa mandona. Ou aquela pessoa que assume a sua ambição. Sim, sou uma pessoa ambiciosa, porque te ensinaram lá atrás que querer mais era feio. Pode ser que você evite ser a pessoa sensível, porque alguém riu da sua vulnerabilidade no passado. Ou então a pessoa poderosa, porque você acredita que o poder afasta as pessoas. Quem sabe você evite ser aquela pessoa criativa, porque no fundo você acha que não é bom bastante para criar algo novo, para inovar.
Ou então a pessoa livre, porque liberdade exige coragem para lidar com os próprios desejos. Não é porque você tem liberdade que você deve sair fazendo qualquer coisa. Quem sabe você evita ser a pessoa disciplinada, porque disciplina te lembra situações rígidas lá da infância ou da escola. Será que você evita ser a pessoa que prospera porque a prosperidade te faz sentir diferente da sua família? Tá todo mundo ali, tem um padrão, de repente você prospera muito, você vai ser o diferente? Percebe? Muitas vezes a parte que você teme é justamente a parte que te libertaria. E aqui está o ponto mais importante de todos. A versão de você que te assusta é exatamente a versão de você que você mais admira secretamente. É aquela versão que você imagina sua antes de dormir, que aparece nos seus melhores sonhos. É quem você seria se não houvessem aí culpas, medos, críticas e comparações. A versão poderosa de você está aí dentro, amigo, amiga, inteira, pulsante. Ela não desapareceu, ela só foi exilada. E a sombra faz isso. Por quê? Porque ela acredita que está mantendo você em segurança. Boa notícia? Agora você já cresceu. Você pode reconhecer que essa parte sua não é perigosa. Pelo contrário, ela é necessária para o seu crescimento. Porque lá no fundo, você sabe, a sua vida só começa de verdade quando você faz as pazes com essa versão escondida, com a sombra. É ou não é? Você sabe disso. Resumindo até aqui, a versão que você tem medo de ser é a única capaz de te levar para onde você sempre sonhou. Sabe, a gente passa a vida tentando encontrar um sentido da própria existência, enquanto, paralelamente, luta numa guerra que parece perdida desde o começo, que é a guerra entre o eu que quer crescer e o eu que quer se manter seguro e salvo no mesmo lugar. Um quer, o outro puxa. Como é que vai sair do lugar, né? Alguém tem que vencer. E normalmente é esse aqui, ó, que te põe para baixo. Era. Espero que daqui para frente não mais. E aqui entra um conceito profundo, mas que eu quero trazer de forma leve para você. A sombra é a guardiã da sua autorrealização. Porque a autorrealização, como eu já disse, não é ser perfeito ou chegar num estado iluminado para sempre. Não, a autorrealização é algo humano e possível nesta vida. É quando você começa a viver a vida que nasceu para viver e não a vida que a sua história tentou te convencer a aceitar. Quando você se realiza, sabe o que acontece? Você se expressa com autenticidade, da sua maneira particular. Você começa a criar a sua vida alinhado com um propósito maior, um grande porquê. Você começa a prosperar com liberdade. Você começa a amar com presença. Você toma decisões com maturidade e age sem pedir permissão para existir. E aqui está a grande sacada. Você não se torna autorrealizado apesar da sombra. Você se torna autorrealizado através da sombra. Porque é justamente ao olhar para suas feridas que você libera sua força. E é por isso que este vídeo importa tanto. E recomendo que você o assista várias vezes, anote tudo, compartilhe com outras pessoas. Porque se você não entender o que acontece dentro de você, vai continuar lutando contra fantasmas, quando na verdade poderia estar libertando o seu próprio potencial. Mas a grande virada acontece no momento em que a luz e a sombra se encontram. Eu vou te dizer algo importante agora. Toda jornada, ela tem um momento chave. Aquele instante em que uma chave vira dentro da gente. Para algumas pessoas, acontece após uma grande perda essa virada, né? Para outras pessoas, durante um momento de exaustão, e para outras ainda, é quase como um sussurro fazendo um convite. Sim, ó, chega, você não precisa mais viver assim. Então imagine, você está caminhando por um corredor escuro. É o corredor da sua mente, cheio de portas fechadas, cada uma guardando um pedaço seu. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo nesse corredor, seja apagando incêndios, tentando agradar os outros e até mesmo tentando sobreviver. Mas, de repente, você para e pela primeira vez você olha para uma dessas portas. Ela está entreaberta
e de lá sai uma luz fraca, quase, sabe, bruxuleante, bem tímida, mas é uma luzinha insistente. Esse é o momento da grande virada, quando você percebe que a sombra, que aquela luz ali não é um monstro, é uma parte de você pedindo para ser vista. E quando você se aproxima, essa parte escancara para você o quê? Ela escancara o medo que costuma te paralisar, ela mostra isso nitidamente. Ela mostra a raiva que você esconde, a dor que não foi acolhida por você, ou então um talento que você nunca quis explorar, o poder que você sempre subestimou. Veja só, é aqui que acontece a mágica da psicologia profunda. O que você acolhe deixa de te dominar, deixa de te ferir. Quando você integra a sua luz, entenda como luz, amor e acolhimento com a sua sombra, não nega isso. Entende que tem e que é importante fazer isso aqui, ó, com a sua luz. Então, esse momento aqui, libera uma consciência, libera uma força para você. Você se energiza novamente. Esse encontro de luz e sombra é transformador, porque ele muda a direção do seu esforço. Assim, você deixa de tentar agradar o mundo, se esforça o tempo inteiro e não agrada a todo mundo, porque ninguém agrada a todo mundo, e começa a honrar a sua própria verdade. E essa mudança, ainda que simples, é gigantesca. É como se você dissesse para si mesmo: eu estou pronto para deixar de apenas sobreviver e começar a existir de verdade. E a partir desse ponto, a pessoa não busca mais ser perfeita, ela busca ser inteira. É isso que importa. E é aqui que começa o verdadeiro processo de individuação, como propunha Jung, quando luz, amor e acolhimento e sombras se unem, param de se enfrentar e começam a trabalhar juntas. Então, esse processo de integrar luz e sombra é o que o Jung chamava de individuação, é ser o que você veio ser, o que você pode ser. Como é que isso funciona na prática? Como é, Mabel, o caminho para voltar para si mesmo? E é importante dizer aqui, uma coisa é entender o que é sombra, outra é fazer algo com isso. Muita gente para no entendimento. A pessoa entende a teoria, acha bonito, faz sentido, mas não muda nada na vida real. Por quê? Como eu já disse, porque o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, precisa de uma boa dose de coragem. E tá difícil ver coragem por aí. E aqui, ao contrário do que muitos pensam, não é esse processo de individuação não é algo místico, uma coisa incansável, não é nem complicado, tá? Mas exige energia, disposição para fazer. Então, quando vem uma pessoa e manda uma mensagem, ou me diz assim: Bel, eu sei de tudo isso e eu já faço tudo isso e não está acontecendo. Não. Ou você entendeu errado, ou então você pensa que está fazendo, mas não fez o que era necessário realmente. Existem níveis, sabe? Como uma escada para a gente alcançar o nosso objetivo. O trabalho da sombra não é diferente. Como é que começa esse trabalho? Primeiro passo, primeiro degrau, vamos dizer, a observação honesta, mas tem que ser honesta mesmo. Não pode ser fantasiada, idealizada, aquela coisa assim, porque sabe como é que é? Algumas pessoas têm uma imagem idealizada, maior, né? E outras têm uma imagem que é menosprezada, é menor. A pessoa não se vê bem. Então, por isso que tem que ter honestidade. Olhar, ver, conferir. E se perguntar o que eu realmente estou sentindo. Aí tá a coisa, né? O segredo, sentir. É só ficar. Aqui não leva a lugar nenhum. Tem que sentir, tem que incorporar. Parece simples essa pergunta, mas é a parte mais difícil. Porque antes de transformar algo, você precisa ver esse algo. Como é que você vai mudar uma coisa que você não sabe o que é, não viu ainda? Então se pergunte, quando é que eu travo? Em que situações? Onde eu sempre repito os mesmos erros ou padrões, virou um padrão repetitivo, um modelo de comportamento que não me leva a lugar nenhum, só a mais sofrimento. Veja, o degrau é autoobservação honesta. Não é para você se julgar, é certo ou errado. Não vá por aí, viu? Nem tente consertar isso. É apenas observar. É como acender a luz de um quarto que estava escuro. A bagunça
Já estava lá, sempre esteve lá. Você só não tinha visto ainda. Primeiro ponto, observar. E se perguntar onde eu estou tropeçando. Segundo degrau, acolhimento. Sabe, eu posso sentir isso que eu estou sentindo sem me destruir. Muita gente acha que mergulhar na sombra, fazer esse trabalho que a gente está aqui propondo, é doloroso demais. Que se ela olhar para dentro de si, ela vai desmoronar. Mas é o contrário. Nós desmoronamos porque passamos a vida inteira evitando olhar. A sombra é potência. O acolhimento é quando você diz para si mesmo: ok, eu sinto medo, mas ainda eu estou aqui. Ou então, olha, eu sinto raiva, mas isso não define quem eu sou. É quando você percebe que as emoções não são suas inimigas, elas são boas mensageiras, elas vêm trazer informações que você ignorou durante anos. Então, observa, acolhe, recepciona, aceita, sem julgar. Terceiro degrau, a conversa com a sombra. Você precisa, uma vez percebida a sua sombra, identificada ela, você precisa conversar com ela e perguntar: o que você está tentando me dizer? Do que você está tentando me proteger? Essa é a parte mais transformadora, porque a sombra não sabota por maldade. Como eu disse, ela sabota para te proteger, lembra? Ela aprendeu lá atrás que sonhar alto era arriscado ou que você brilhar poderia causar rejeição, mas ela faz o que ela sabe fazer, te manter pequeno, invisível e seguro. Quando você conversa com essa parte sua, a sua sombra, tudo muda. Você passa a entendê-la e aí você pode negociar com ela. A partir desse momento, algo se realinha dentro de você. Por quê? Ninguém mais está pilotando a sua vida. Agora é você que está com as mãos no volante. Quarto degrau, a escolha consciente. Sabe qual é o ponto alto do processo de individuação? É escolher agir mesmo com a sua sombra gritando que é perigoso e que não vai dar certo. Aqui você percebe que está no comando da sua vida e que você começa a se tornar quem você nasceu para ser. É assumir o controle. Faz. Quinto degrau, ação na matéria. Uma dica: sem ação, nada muda. Eu sempre digo isso. A individuação não é diferente. Ela só vai acontecer, se concretizar, você ficar uma pessoa integrada, luz e sombra, quando você falar o que nunca teve coragem de falar. São as ações que eu vou te sugerir aqui. Falar o que nunca teve coragem de falar. Se posicionar onde você sempre se anulou, tentou ficar invisível em cima do muro. Quando você fizer escolhas alinhadas aos seus valores e não ao que o mundo quer de você. Quando você abandonar o que já não honra mais quem você é. Tem que deixar, tem que soltar. Não dá para carregar peso na vida. Se você quer ir mais rápido, subir além, sabe? A montanha do conhecimento, do crescimento, não dá para carregar peso morto. Então, quem não te honra mais, quem não está com você, quem já não tem mais espaço na sua vida, deixe essa pessoa, essa coisa que seja, ela continua sua jornada. Enfim, quando você der passos reais na direção da vida que você deseja. Essas são as ações que eu proponho. Olha, não precisa ser nada grande, viu? Nada perfeito. Não vá por aí. Basta essa ação ter verdade, a sua verdade. Não a minha, nem a do coleguinha do lado, nem do seu parente. Não, é a sua verdade. Sexto degrau, repetição consciente. Você pode se perguntar: Mabel, se eu fizer isso que você explicou aqui nesse vídeo, a partir de hoje, eu já vou estar livre? Não é bem assim. Porque a sombra, ela volta. Ela está há muito tempo ali, né? E está tudo bem, tá? Não tem problema. Porque a individuação, ela não é um evento instantâneo, ela é um processo. Você vai se trabalhando até que um dia percebe que já não cabe mais na versão antiga sua, porque você se tornou maior que ela. Sétimo degrau. Torne-se quem você tem medo de ser. É a travessia final. Pessoal, tem um momento na jornada de qualquer pessoa que está despertando em que a vida coloca uma pergunta para ela. A pergunta é: você está pronto para se tornar quem você teme ser? E por que essa versão nos assusta? Porque ela é poderosa. Ela fala verdades, ela não se diminui.
porque ela sabe o que quer e não negocia mais a sua dignidade. Ela não fica mendigando amor ou atenção. Essa versão de você, ela nada mais é do que a sua versão original de fábrica. É você antes do medo, das críticas, das rejeições. E é por isso que ela causa medo. Porque para se tornar quem você nasceu para ser, você vai precisar decepcionar algumas pessoas. Quebrar aí uns hábitos, uns padrões antigos que você gosta. Você vai ter que abandonar máscaras que te mantinham aceitável para as pessoas. Tirar as máscaras e mostrar, esse aqui sou eu, sem máscara. Você vai precisar morrer para velhas versões de si mesmo. Você vai ter que atravessar esse corredor escuro da sombra, que eu falei aqui, com firmeza, para encontrar a porta da sua verdadeira identidade. E aqui entra a parte mais importante. Não é o eu frágil que tem medo de mudar, é o eu gigante que tem medo de ser visto. Exemplo. Você não tem medo de fracassar, você tem medo de fazer sucesso e não ter mais desculpas para se esconder. A sombra, ela não tem medo do seu fracasso, ela tem medo do seu brilho. E quando você entende isso, todo o jogo muda, porque você para de brigar consigo mesmo e começa a caminhar com a sua sombra como aliada. E aí, algo mágico acontece. A sombra, ela te devolve o que ela estava guardando. Ela te entrega de volta as suas habilidades, os seus talentos, as suas forças, os seus desejos que ficaram ali adormecidos. O que ela vai me entregar, Mabel? Ela vai te entregar de volta sua ousadia, a sua voz, a sua autenticidade, a sua liderança, a sua sensibilidade, a sua potência criativa, seu amor próprio, sua inteligência emocional e o seu propósito. Tá bom para você? Nesse momento você percebe que não precisava se tornar uma pessoa poderosa, você só precisava parar de fugir da sua própria luz, porque a versão que te assusta, lembra, é justamente a que vai te libertar. Então, finalmente, você atravessa esse portal e o que você encontra do outro lado? Não é uma nova pessoa, é você, só que inteiro, livre e consciente. Essa é a travessia final, onde a individuação te dá coragem de assumir o tamanho da sua própria alma. Mas existe um ponto que é muito sensível, onde a sombra de quase todas as pessoas aparece com mais força. Sabe qual é? Dinheiro. Não é por acaso, porque o dinheiro está relacionado com a sua sensação de merecimento, a sua capacidade de se posicionar, a sua coragem de se expor, o quanto você se valoriza, o quanto você confia em si mesmo. E, principalmente, quanto você acredita que pode prosperar sem se sabotar. Amigos, o dinheiro é um espelho que nunca mente. Ele mostra exatamente onde a sombra da pessoa está agindo. Por isso, eu decidi aprofundar esse tema tão sensível e tão pertinente à maior parte das pessoas numa palestra online, que vai ser gratuita e totalmente inédita, que eu vou ministrar no dia 15 de dezembro, às 20 horas. O tema é: por que o dinheiro te rejeita? Sim, isso mesmo. Por que o dinheiro te rejeita? Porque muitas vezes não é o dinheiro que está faltando, é a sua relação com ele que está tomada pela sombra. Talvez você trabalhe muito, mas não prospere, talvez você dê certo em tudo, em todas as áreas, menos no dinheiro. Talvez sempre que você está perto de melhorar, algo te puxe para trás, né? Você se boicota, se sabota. Isso é sombra. E quando você entende isso, tudo muda. A palestra é para quem sente que está preso num ciclo de escassez financeira e está pronto para entender por que isso acontece nessa área do dinheiro e como romper esse padrão de forma consciente. Nessa palestra eu vou dar outros passos além. Se o vídeo de hoje mexeu com você, então você precisa estar nessa palestra. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica lá, se inscreve e garanta a sua vaga, porque a individuação começa na alma, tá? Mas ela se manifesta na vida real, na sua carreira, relacionamentos e sim, no seu dinheiro também. Eu te espero então no dia 15/12, às 20 horas. Vai ser transformador e você sabe disso. Abraço e até lá!